Quais serão os 3 melhores setores de fundos imobiliários para 2024? É isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Separei aqui uma lista de alguns setores para a gente comentar, alguns comportamentos que eles podem ter em 2024, alguns que podem apresentar como oportunidade para você. Obviamente não é meu papel fazer qualquer tipo de recomendação aqui, mas eu quero colocar na mesa algumas potenciais oportunidades, comportamentos, até coisas que não são oportunidades, mas você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Então vamos começar só com um contexto para você entender um pouquinho aqui do papo. Primeiro ponto super importante. Para 2024, a gente tem uma expectativa, a gente já teve agora em 2023 uma parcial queda da Selic. Em 2024 a gente tem uma expectativa de mais queda da Selic. Como você já deve saber, quanto mais a Selic cai, os juros futuros caem, isso faz com que os fundos imobiliários valorizem, de uma forma geral, todos os setores. Alguns podem mais do que outros, mas no geral todos acabam valorizando. Isso aqui é uma informação muito importante, porque isso vai afetar todos os setores, não só os setores, mas também a economia. E é importante que você saiba, caso você não saiba ainda, que os fundos imobiliários não são uma ilha isolada do mundo. Então a economia do Brasil, conforme ela melhora ou piora, isso afeta os fundos imobiliários. Então se a gente tem uma queda de juros, a economia começa a melhorar, o PIB começa a melhorar, isso faz com que os fundos imobiliários de uma forma geral também melhorem. E o que é melhorar? É valorizar? Pode ser. É aumentar rendimento? Pode ser. É ter mais emissão, mais compra, mais venda, mais ganho de capital? Pode ser também. Tudo isso é possível dentro de um cenário que possa vir a acontecer. É óbvio que a gente não tem como prever o futuro, então não posso te dizer aqui exatamente qual cenário que vai ser, mas tudo isso pode acontecer conforme as coisas melhorem. Então vamos entrar aqui nos setores de fato. O primeiro setor, eu queria juntar dois porque são muito próximos, né? Que seria meio que um setor amplo de varejo. Então eu vou colocar aqui shoppings e também vou colocar aqui renda urbana. Shoppings, obviamente, é o shopping tradicional que a gente conhece. O renda urbana já é um outro setor de varejo, só que é um setor mais específico, é uma loja, é um negócio menor, ou talvez um supermercado, localizado dentro de regiões, dentro de grandes centros urbanos. Então, mas eu vou colocar os dois aqui dentro de varejo. Por que eu tô falando isso? Porque são, principalmente os shoppings, ali foram um setor muito afetado desde a pandemia, então eles vêm recuperando bastante, e conforme a economia melhorar, o poder de compra das pessoas pode melhorar também, isso elas compram mais, elas são mais ativas, isso começa a desencadear todo um dominó, pensa naquelas pecinhas de dominó caindo, agora no sentido positivo de que, as pessoas podem gastar mais, então elas consomem mais, as lojas ganham mais, os fundos imobiliários têm inquilinos que pagam bem, podem aumentar o aluguel e você pode ganhar mais renda. Então é uma cadeia de efeitos aqui e conforme as coisas vão acontecendo para o lado positivo, é uma cadeia de efeito positivo. Então, no caso dos shoppings, no caso de renda urbana, essa parte ali de o consumo melhorando, isso melhora a resiliência desses setores. Tem um ponto também que eu acho importante, que é o seguinte, tanto os shoppings quanto os imóveis de renda urbana, pela localização, pela característica, muitas vezes por estarem em lugares irreplicáveis ou em lugares que não tem nem mais espaço para construir, eles têm um valor muito maior de imóvel, de tijolo. Tijolo ali, o terreno ali, vale muito mais. A gente passou por um bom tempo agora com Selic muito alta. E a Selic muito alta, na hora de ter uma reavaliação desses imóveis, faz com que a taxa de desconto... Então tem o avaliador uma vez por ano vai olhar o imóvel, vai ver a qualidade, a localização, vai ver também o fluxo ali de renda, dos aluguéis futuros, enfim, tem vários componentes ali que eles usam para chegar num valor e falar, esse imóvel aqui vale tantos milhões. E uma das coisas que tem dentro desse tópico é justamente a taxa de desconto, que costuma ser usada ali ao patamar de juros. Então, conforme a Selic estava muito alta, na hora de reavaliar esses imóveis, essa taxa de desconto era muito alta, então isso jogava a avaliação para baixo. Agora, com a Selic já caindo e potencialmente caindo mais ainda no ano que vem, esses fundos imobiliários. Aqui eu poderia falar todos, né? Eu dei destaque para esse de shoppings e renda urbana, mas eu poderia colocar todos de tijolo. Tem uma tendência, pelo menos os melhores, os bons, né? Vamos deixar aqui o disclaimer de que eu estou generalizando, mas é importante você olhar especificamente os fundos. Os melhores vão ter um desempenho melhor também. Eles devem ter uma reavaliação positiva. E isso é positivo por vários motivos. É positivo porque o seu dinheiro, obviamente, vai valer, o seu patrimônio investido vai valer mais. É porque isso quer dizer que o imóvel vale mais, então potencialmente é um empreendimento mais valioso e potencialmente ele pode eventualmente aumentar os aluguéis. Isso é uma cadeia, de novo, de efeitos positivos. Então a taxa de desconto caindo, as reavaliações desses setores e tijolo em geral deve aumentar. Isso aí
reflete eventualmente no seu bolso. Então, de shoppings aí que já vem crescendo muito, aumentando rendimento, fazendo captações, vendendo imóveis, comprando imóveis, é um setor bastante interessante para 2024, e o de renda urbana também, que vem nessa pegada de crescer, comprar, vender, desenvolver, construir também. Então, esses dois setores que eu coloquei aqui na categoria varejo. O segundo setor, que também já aproveita esse ponto que eu falei da taxa de desconto, que aproveita também essa reavaliação que deve acontecer agora entre fim de 2023 e começo de 2024, é logística. Logística é um setor que cresceu muito desde a pandemia por motivos óbvios, principalmente o e-commerce, que acabou sendo potencializado com as pessoas ficando mais em casa, até criando mais o hábito de comprar de forma online. Em muitas pessoas que antes não gostavam, tinham insegurança, ou até muitos sites ou empresas que não eram tanto de vender online passaram a fazer isso, e isso fortaleceu e potencializou o setor de logística. E ele continua crescendo. Ainda mais quando a gente tem grandes players, né, grandes empresas internacionais, principalmente chinesas, querendo entrar no Brasil, operar no Brasil e até ter um galpão ali, tem um centro de distribuição dentro do próprio Brasil. E para você conseguir trabalhar toda essa logística, vender produtos para o Brasil inteiro, você precisa de espaço. Espaço para guardar os materiais, espaço para transitar os materiais, levar do ponto A para o ponto B, ajudar a chegar mais perto, chegar mais rápido na casa do cliente, e tudo isso potencializa o setor de logística, que tem crescido muito também nessas vertentes de crescer o patrimônio do fundo, comprar mais imóveis, vender imóveis, reformar imóveis, construir imóveis. Então tem sido um setor muito ativo, com bastante gestão ativa. E também, se você olhar os rendimentos, muitos deles aumentaram seus rendimentos durante 2023 especialmente. Então, o setor de logística é um setor bastante interessante para ficar de olho, não só em 2024, vou também replicar aqui a resposta para 2024, mas também a seguir os anos seguintes, porque é um setor que está muito ligado ao crescimento do país. Então, conforme a gente crescer, e a gente tem alguns sinais de que podemos continuar crescendo, o setor de logística deve se aproveitar também. E aqui eu deixo uma dica também interessante para o seu estudo, que é o tipo de galpão que costuma ter um atrativo maior, uma qualidade maior, muitas vezes um resultado maior, e resultado entenda por valorização do próprio imóvel e também cobrança de aluguel mais caro, são os imóveis de melhor qualidade, obviamente, que são aqueles que a gente chama de Triple A, ou seja, AAA, 3 As, e também que sejam localizados preferencialmente perto de São Paulo. Então, bem perto de São Paulo, raio 15, raio 30, bem próximo de São Paulo. Por quê? Porque é difícil você ter um espaço para conseguir construir um galpão dentro dessa área. Então, os galpões que já existem, eles são privilegiados por conta disso, e se por acaso tem algum espaço para construir um galpão, vai ser caro construir um galpão ali. E tem regiões que nem tem como, você não tem mais espaço. E daí a gente pode até fazer um link, né, conectar com o primeiro tópico. Essas lojas que eu mencionei de supermercado, que eu falei de renda urbana, muitas delas no futuro potencialmente podem ser destruídas, demolidas e construir um galpão. Então o galpão que é difícil você construir dentro da cidade pode nascer a partir de um supermercado que era no passado. E você vê como as coisas vão girando aqui, né? Então, a gente tem um fundo de renda urbana que tem vários supermercados. Um dia esse supermercado pode virar um galpão logístico e você aí tem, dentro da cidade, potencialmente num lugar muito privilegiado, um galpão que vai conseguir fazer entrega mais rápido, que vai favorecer muito aquela empresa que locar aquele espaço. A gente unindo todas essas coisas, o setor de logística passa a ser muito interessante também para 2024. E o terceiro setor, que eu vou dar uma mexida um pouco aqui no script, então eu quero juntar 3 setores dentro desse um setor, porque ele não é óbvio, ele não é para todo mundo. Ele pode ser uma oportunidade para 2024, ele pode ser um setor para 2024, mas ao mesmo tempo, que foi o que eu mencionei lá no começo do vídeo, ele pode justamente não ser para você em 2024. Então, este setor é papel, lajes e FOFs. Por que eu estou dizendo esses 3? Por que eu coloquei dentro da mesma categoria? Porque são 3 setores, por motivos totalmente diferentes, que estão em um patamar abaixo do ideal. Ou seja, se você olhar fundos de papel, eles estão sendo, em sua maioria, negociados abaixo do seu valor patrimonial. Se você olhar o de lajes, principalmente o de lajes, muito abaixo do seu valor patrimonial. E o de FOFs, os fundos de fundos, também. Por quê? Porque papel, a gente tem aquele comportamento da inflação caindo, Selic caindo, o rendimento, consequentemente, deles está caindo também. Então as pessoas estão vendendo mais do que comprando e isso faz com que a cotação caia. E lajes, muito abaixo do seu patrimonial, principalmente por conta da grande vacância que esse setor acabou tendo, por conta principalmente da pandemia e de, enfim, outros efeitos ao longo do tempo. Isso faz com que o rendimento caia, o desafio suba e a cotação também caia.
Então, com esse cenário, a gente tem um setor que, obviamente, é um bom setor. Temos fundos muito bons, com imóveis muito bons, mas muito descontados em relação ao seu valor patrimonial. Então, é uma oportunidade? Depende. Se você olhar do ponto de vista de recuperação, potencialmente tem bastante valor para destravar ali. Se você olhar pelo ponto de vista de algo um pouco mais imediato, um pouco mais curto prazo, uma renda, talvez já não seja. Se você voltar para o ponto de oportunidade, então, vai acontecer? Não sei, não tenho como garantir. A gente tem um cenário desenhado ali mais ou menos para 2024 de melhora, de recuperação. Isso quer dizer que eles vão voltar para o patamar de valor patrimonial ou de patamar antigo? Não necessariamente. A gente precisa ter um pouco mais de cautela, é um setor que tem muito mais desafio. Se a gente for olhar para FOFs, por que eles estão mais para baixo? Porque eles são bastante correlacionados ali com o IFIX. Quando o IFIX cai, eles também caem até mais. Então, como o IFIX vinha caindo muito, eles caíram muito e para eles conseguirem se recuperar é muito mais difícil. Precisa de emissão, mas não consegue fazer emissão. Precisa de ganho de capital para entregar um bom resultado, não consegue realizar ganho de capital. Então os FOFs acabaram ficando meio que travados nesse cenário. Conforme as coisas vão melhorando, o IFIX vai subindo, eles vão voltando e eles podem acabar se recuperando. Inclusive, nessa dificuldade, muitos FOFs estão mudando a estratégia, virando multi-estratégia, sendo incorporados em outros fundos. Então você vê que realmente se desenhou um cenário complicado para um puro FOF, né, um fundo de fundos puro mesmo, conseguir se desenvolver. Então esses três setores, pelos motivos que eu citei, eles acabaram entrando em um cenário um pouco mais negativo do que positivo, ou melhor dizendo, um cenário mais desafiador. O fundo de papel eu já não acho que é tão desafiador, é mais uma questão do cenário, só que as pessoas interpretam errado. A questão de lajes eu já acho mais desafiador. Temos fundos que têm muito potencial para se recuperar, temos outros que nem tanto. FOF é aquela história, ele acaba meio ficando travado nesse tipo de cenário, mas tem potencial de recuperar. Então por que eu coloquei tudo dentro da mesma cesta? Porque eles tendo mais desafios, tendo ali também a cotação abaixo do valor patrimonial, eles se desenham como opções para quem gosta de um viés mais oportunístico. Novamente, para deixar o disclaimer aqui, não há garantia. Eu não posso garantir, pode ser que realmente eles continuem 2024, 25, 26 passando por desafios. Não temos como prever o futuro, mas são três setores bons, principalmente o fundo de papel, que em termos de desafios está mais à frente, ou seja, menos desafios do que os outros, mas estão com algum tipo de desafio. E aí o mercado acaba precificando muito mais para baixo e é nessas horas que você consegue encontrar algumas oportunidades, tanto para ganho de capital, como para você comprar barato e aproveitar ali de uma renda proporcionalmente, um dividend yield maior do que se você esperasse ele se recuperar. Então, vamos lá, só recapitulando. Qual que é o primeiro setor? Um setor mais de varejo. E eu coloquei aqui shoppings e renda urbana, pelo potencial de crescimento, pelo potencial de entregar uma boa renda e também pelo potencial de gestão ativa dentro deles. Segundo setor, logística, também tem um potencial de reavaliação, tem sido bastante demandado pela indústria, né, essa parte de e-commerce principalmente, então é um setor que pode entregar, e tem também muita gestão ativa acontecendo. Então, aqueles que tiverem um portfólio mais interessante vão também ter um potencial desempenho muito melhor. E terceiro, vamos chamar de setor oportunístico, temos aí o papel, FOFs e lajes. Cada um com um desafio diferente. FOF é mais um cenário econômico mal interpretado, mas lajes e FOFs têm ali sim os seus dois desafios. Para quem gosta pode fazer sentido, para quem não gosta eu quis destacar porque esses daqui podem ter algo que não agrade ou não bata com a sua estratégia. Então, resumindo, veja os setores, analise os fundos, sempre dê preferência para fundos de qualidade, com histórico, com uma gestão boa, para que você consiga ter mais chances de ter um resultado bom. Moral da história. Então você sempre vai ter oportunidade em praticamente todos os setores. Oportunidades diferentes para perfis diferentes, mas uma coisa não muda, independente de quem você é, independente do setor que você esteja olhando. Você precisa continuar estudando, você precisa analisar com cuidado e você precisa sempre dar ênfase naqueles fundos que têm uma relação de maior retorno e menor risco. Ou melhor dizendo, uma relação melhor de risco e retorno, para que você sempre invista buscando o longo prazo, para que você tenha um resultado positivo no longo prazo e não tente fazer alguma estratégia sofisticada demais que vai virar para o prejuízo depois. Então foque sempre em qualidade, foque sempre no longo prazo, foque sempre em estudo e análise com cuidado para você colocar coisas de qualidade ou coisas com bom potencial dentro da sua carteira. E obviamente, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima.